A porta do corredor privativo do hotel de luxo em Lisboa abriu-se de repente e o mundo inteiro parou no meu peito. Beatriz, a minha melhor amiga que há anos proclamava aos quatro ventos ser hétero como dia claro, ficou ali parada, olhos arregalados fixos em mim e em Camila, cujos lábios ainda queimavam contra os meus num beijo que eu não conseguia interromper a tempo. O ar ficou espesso, carregado de um silêncio que doía mais do que qualquer grito. Letícia. Com ela, murmurou ela, a voz tremendo não de nojo, mas de algo mais fundo, algo que eu nunca imaginei ver nos olhos dela. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair do corpo. Como é que eu ia explicar que aquele beijo não era um erro, que era o único lugar onde eu ainda me sentia viva no meio desta guerra que era a nossa vida na firma? Dentro de mim tudo desabava. Há 2 anos eu e Camila nos amávamos em segredo, roubando minutos em hotéis discretos, trocando olhares carregados durante as reuniões intermináveis da Advogados Lisboa Elite. Nós duas concorríamos à mesma vaga de sócia sénior, a que decidiria quem aconselharia o ministro nas próximas eleições. Um passo em falso e tudo ruía. Os clientes conservadores, os sócios que ainda viam 2 mulheres juntas como fraqueza, a família dela que nunca aceitaria. E agora Beatriz, a única pessoa que eu confiava cegamente, tinha visto tudo. Eu não sei o que dizer, gaguejei, afastando-me de Camila que ficou ali, pálida, os dedos ainda apertados no meu braço como se tivesse medo de me perder naquele instante. Beatriz fechou a porta atrás de si devagar, o clique quando como uma sentença. Ela não gritou, não fugiu. Apenas olhou para nós duas com uma dor tão crua que me cortou o fôlego. Há quanto tempo? Perguntou, e a voz dela não era de julgamento. Era de quem carregava um peso há muito tempo. Eu não conseguia responder. O meu pensamento girava em torno de uma única verdade aterradora. Se isto saísse dali, a minha carreira acabava antes mesmo de começar. Eu tinha sacrificado tudo, noites sem dormir, relacionamentos vazios, a imagem de mulher forte e independente, para chegar onde estava. E Camila? Camila era o fogo que me consumia e ao mesmo tempo a única coisa que me fazia querer viver. Desde o projeto do ano passado, confessou Camila baixinho, a mão deslizando para a minha como se precisasse de âncora. Eu senti o tremor dela. Dentro de mim o tormento crescia. Como podia eu amar assim e ao mesmo tempo temer tanto que esse amor me destruísse? Beatriz deu um passo à frente, os olhos brilhando com lágrimas que ela não deixava cair. Eu sabia. Sempre soube. Mas ver assim. Dói mais do que eu imaginava. As palavras dela caíram sobre mim como pedras. Sabia? Como? E por que razão a voz dela tremia não de raiva, mas de algo que parecia arrependimento? O resto da noite foi um borrão de conversas sussurradas no terraço frio, o vento do Tejo cortando a pele enquanto eu tentava explicar o inexplicável. Beatriz ouvia, os dedos entrelaçados no colo, e cada palavra me parecia abrir uma ferida nova nela. Eu via nos olhos dela o reflexo do meu próprio medo, o medo de perder tudo por amor. Quando finalmente voltámos para a sala principal, o sorriso que forcei para os colegas era uma máscara que pesava toneladas. Dentro de mim, uma voz gritava: escolhe, Letícia. O amor ou o poder? Porque os dois juntos vão te destruir. E pela primeira vez, eu não tinha resposta. No táxi de volta para casa, sozinha, o peito doía como se tivesse sido rasgado. Camila mandou uma mensagem: amo-te. Vamos sobreviver a isto. Eu li e reli, mas as lágrimas não paravam. Beatriz tinha ficado para trás, prometendo silêncio, mas o olhar dela ao despedir-se era o de quem guardava um segredo maior. Eu não sabia ainda, mas aquele olhar ia mudar tudo. O meu coração batia entre o desejo de correr para os braços de Camila e o terror de ver minha ambição, aquela ambição que me tinha levado até ali, transformar-se no veneno que mataria o único amor verdadeiro que eu já conhecera. Na manhã seguinte, o escritório parecia um campo minado. Cada olhar dos colegas, cada reunião, cada e-mail, carregava o peso de uma possível descoberta. Eu sentei-me à minha secretária, os dedos trêmulos sobre o teclado, tentando concentrar-me no relatório para o cliente do ministro, mas a mente voltava sempre ao corredor daquele hotel. O beijo. O olhar de Beatriz. A confissão que ela murmurara antes de sairmos: eu também te amo, Letícia.
Há anos. E calei-me porque sabia que tu merecias mais do que eu podia dar. As palavras dela ecoavam como um sino rachado dentro do meu peito. Como é que eu nunca vira? Como é que a minha melhor amiga, a que ria das minhas piadas, a que me defendia nas discussões mais duras, carregava aquele amor em silêncio enquanto eu me apaixonava por Camila? O tormento era insuportável. Eu amava Camila com uma força que me assustava. Cada toque dela era um lembrete de que eu estava viva. Mas agora, com a verdade de Beatriz exposta, o meu coração dividia-se em dois. Durante o almoço, encontrei-me com Camila no café discreto perto da Avenida da Liberdade. Os olhos dela estavam vermelhos, a mão apertando a minha por baixo da mesa. Ela não vai contar, vai? Perguntou, a voz baixa. Eu quis dizer que sim, mas a dúvida roía-me por dentro. Beatriz trabalhava no departamento concorrente da firma, também concorrendo à mesma vaga. Se ela usasse o que viu contra nós? Eu não sei, respondi, e a honestidade doeu. Dentro de mim, a voz da ambição sussurrava, protege-te. Usa o que sabes. Beatriz ama-te, mas o cargo de sócia é teu por direito. Eu odiei-me por pensar assim. Ao mesmo tempo, o amor por Camila queimava mais forte. Na reunião da tarde, quando o sócio sénior anunciou que a decisão sairia em 3 semanas, o meu estômago contraiu-se. Camila estava do outro lado da mesa, o olhar fixo no meu, e eu senti o desejo de largar tudo e fugir com ela. Mas então pensei na mãe dela, doente, dependendo do salário que só a promoção garantiria. Pensei na minha própria dívida, no apartamento que eu mal conseguia pagar. O amor era lindo, mas não pagava contas. Beatriz ligou à noite. A voz dela tremia. Precisamos de falar. Sozinhas. Encontrei-a no mirador do Castelo de São Jorge, o vento frio de Lisboa batendo no rosto. Ela não rodeou. Eu tenho provas de que Camila anda a passar informações ao nosso maior concorrente. Pequenas coisas, mas suficientes para te sabotar. O mundo girou. Não. Ela não faria isso, murmurei, mas a dúvida já se instalara. Beatriz pegou na minha mão, o toque quente, familiar, carregado de anos de amizade e agora de algo mais. Eu amo-te o suficiente para te proteger, mesmo que isso signifique perder-te para ela. Naquele momento, o meu peito rasgou-se ao meio. Eu queria acreditar em Camila, no nosso amor que sobrevivera a tanto. Mas a ambição, aquela serpente fria, sussurrava que Beatriz me oferecia segurança. Voltei para casa com a alma em pedaços, o telefone na mão, a mensagem de Camila a piscar. Sonhei contigo esta noite. Eu chorei até não conseguir mais. Como podia o amor ser tão puro e ao mesmo tempo tão venenoso? Eu estava a escolher entre destruir a mulher que amava ou trair a amiga que me amava em silêncio há anos. E nenhuma escolha parecia certa. Os dias seguintes foram um inferno lento. Cada reunião com Camila era um campo de minas. Eu olhava para ela e via a mulher que me fazia esquecer o mundo, mas também via a sombra da dúvida plantada por Beatriz. Estás distante, disse ela uma noite, no apartamento dela, as luzes de Lisboa brilhando pela janela. Eu quis contar tudo, mas as palavras ficaram presas. Em vez disso, puxei-a para mim, o beijo desesperado, como se pudesse apagar o medo com o toque. Mas dentro de mim o conflito rugia. Se ela está a trair-me, então este amor é uma mentira. E se não estiver, então eu estou a trair Beatriz com o meu silêncio. A firma fervilhava. O sócio sénior marcou uma apresentação final para a vaga. Eu e Camila tínhamos de trabalhar juntas no projeto, fingindo que nada mudara. Durante as noites em claro a preparar slides, os dedos dela roçavam os meus e o desejo voltava, mais forte que nunca. Eu morreria por ti, sussurrou ela uma vez, e eu acreditei. Mas então recebi o envelope anónimo na secretária, fotografias de Camila a jantar com o diretor da firma rival. O meu mundo desabou. Beatriz apareceu no meu escritório ao fim do dia. Eu avisei-te. A voz dela era suave, mas os olhos queimavam. Eu confrontava-a, o peito apertado. Por que não me contaste antes? Ela baixou o olhar.
Porque te amo. E porque sabia que ia escolher o amor em vez da verdade. Naquele instante, a dor foi tão grande que eu quis gritar. Eu amava Camila com cada fibra do meu ser, mas a traição queimava como ácido. Decidi confrontá-la. No restaurante onde costumávamos encontrar-nos em segredo, as palavras saíram frias. Expliquei-me estas fotos. O rosto dela empalideceu. Foi só um jantar de negócios. Eu estava a tentar proteger-nos. Mas os olhos dela traíam a mentira. Voltei para casa destruída. O amor que eu achava inquebrável estava a desfazer-se nas minhas mãos. E Beatriz? Beatriz esperava-me no café da esquina, o olhar cheio de uma esperança que me partia o coração. Deixa-me cuidar de ti, disse ela. Eu queria aceitar. Queria escolher a segurança, a amizade que nunca me traíra. Mas o meu coração ainda batia por Camila. Naquela noite, sozinha na cama, chorei até o amanhecer. A ambição exigia que eu usasse as provas contra Camila e garantisse a vaga. O amor pedia que eu perdoasse. E eu, no meio, sentia-me a desaparecer. A apresentação final aproximava-se como uma execução. Eu e Camila mal nos falávamos agora, os olhares carregados de dor e suspeita. No entanto, quando o sócio nos chamou para a reunião decisiva, eu vi nos olhos dela o mesmo desespero que sentia. Vamos ganhar isto juntas, murmurou ela antes de entrarmos. O meu peito apertou. Como podia eu destruir a mulher que amava para salvar a minha carreira? Durante a apresentação, as minhas palavras saíram firmes, mas por dentro eu desmoronava. Cada gráfico, cada argumento, era uma faca que eu virava contra nós. Beatriz esperava-me depois. Tu mereces isto, disse ela, a mão no meu ombro. O toque era quente, reconfortante, e por um segundo eu imaginei uma vida sem segredos, sem medo. Mas então Camila mandou uma mensagem: perdoa-me. Eu fiz tudo por nós. O conflito rasgava-me. Eu confrontara-a novamente, e ela confessara: sim, tinha jantado com o rival para conseguir informações que nos ajudassem. Não era traição, era proteção. Ou era? A dúvida consumia-me. Na noite antes da decisão, encontrei-me com as duas. Primeiro com Camila, no nosso lugar secreto junto ao rio. O beijo foi desesperado, lágrimas misturando-se. Eu não consigo viver sem ti, disse ela. Depois, com Beatriz, no mesmo miradouro. Escolhe-me, pediu ela, a voz quebrada. Eu nunca te magoarei. O meu coração partiu-se em 1000 pedaços. Eu amava as duas de formas diferentes. Camila era o fogo, Beatriz a segurança. Mas escolher uma significava perder a outra e, talvez, a vaga. Voltei para casa e fiz a coisa mais fria da minha vida. Enviei um e-mail anónimo ao sócio com as provas contra Camila. Não era vingança. Era sobrevivência. Mas quando apertei enviar, o choro veio forte, incontrolável. Eu tinha traído o amor para salvar a ambição. E o pior, não senti alívio, apenas um vazio que engolia tudo. A decisão saiu na sexta-feira. Eu fui promovida. Camila não. O olhar dela quando soube foi de pura traição. Foste tu, sussurrou ela no corredor vazio. Eu não neguei. O peito doía tanto que eu mal conseguia respirar. Beatriz celebrou comigo, mas o sorriso dela era amargo. Agora podemos ser nós, disse ela. Mas eu já não sabia quem era nós. Os dias seguintes foram um pesadelo. Camila pediu demissão. Beatriz tentou aproximar-se, mas cada toque me lembrava do que eu perdera. Nas noites solitárias, o meu pensamento voltava ao beijo no corredor, ao amor que eu destruíra com as minhas próprias mãos. A ambição vencera. Eu tinha o cargo, o salário, o respeito. Mas o coração estava morto. Durante uma reunião com o ministro, eu sorri o sorriso perfeito, mas por dentro gritava. Era isto que eu queria? Poder sem amor?
Beatriz confessou tudo numa noite de chuva. Ela sempre soubera das fotos, mas esperara o momento certo para me proteger. Eu fiz isto por ti, disse ela. E eu odiei-a e amei-a ao mesmo tempo. O conflito nunca acabara, apenas mudara de forma. Eu estava a afogar-me no sucesso que custara tudo. Meses depois, eu estava no topo. O escritório era meu, os clientes chegavam, mas as noites eram vazias. Camila mudara de cidade. Beatriz ainda estava lá, esperando um amor que eu já não podia dar. Uma noite, no mesmo miradouro, eu chorei nos braços dela. Eu destruí-nos a todas, sussurrei. Ela beijou a minha testa. O amor não morre. Só se transforma. Mas eu sabia a verdade. A ambição tinha vencido. E o preço fora o meu coração. Será que o verdadeiro amor entre duas mulheres sempre sucumbe à ambição implacável da vida, ou existe uma escolha que não destrua tudo? Verdadeiro ou falso?